Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ter mais uma apresentação do Ivan Regina, sobre a arte moderna como símbolo do consciente coletivo da humanidade. Ivan, olha, se apresenta rapidamente, porque pode ter gente ainda que não te conhece, e daí toca a apresentação e agradeço aí pela tua sempre colaboração com o nosso grupo aí. Abraço. Vamos Eu lá. que agradeço a oportunidade de falar para esse grupo tão amigo, tão seleto e com pessoas tão inteligentes. Bem, essa é uma apresentação que se pretende artística, não por eu ser artista, mas porque iremos discutir apenas conceitos sobre a arte moderna. O homem é a casca, a arte que o entranha. A arte é o conteúdo. O homem, continente. Enquanto este vaga numa terra estranha, a arte se ressente, da vontade tamanha de ser algo que nos oriente nesta jornada tacanha. Esta apresentação ela foi totalmente inspirada na psicologia analítica do Jung, em especial no capítulo 4 do livro O Homem e seus Símbolos, que foi escrito pela ajudante dele, Aniela Jafé. Esse foi escrito no começo da década de 60, onde a arte moderna ainda não estava madura, e aquilo que ela intuía no seu texto, eu procurei amadurecer e exemplificar agora com os rumos dos pintores que se consolidaram como os pintores mais importantes da arte moderna. Bom, quem foi o Jung dispensa a apresentação, né? Mas foi um psiquiatra, fundador da psicologia analítica, colega do Freud, e teve um legado extremamente importante na psicologia, na ciência da religião, na literatura, etc, 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 né? Ele teve seu principal pensamento da sua obra é como a construção da consciência, ela não é uma espectadora do mundo, mas sim o homem participa da criação do mundo junto com Deus, ou junto com o cosmos. O mundo só existe pelo reflexo da nossa consciência. Se não existisse o pensamento humano, o cosmos não existiria. Ele via a psique humana como de natureza simbólica e faz desse simbolismo o foco de suas explorações. É um dos maiores estudiosos contemporâneos da análise de sonhos e da simbolização. Ele foi médico, ele considerava um cientista empírico, ou seja, ele trabalhava com ciência e contribuiu para antropologia, sociologia, mitologia, religiões comparadas, escreveu muito e nessa abordagem científica empírica dele, ele trabalhou com vários físicos e aí nós vamos ver isso durante o caminho. A Nera Jafé é uma analista judia, companheira de Jung. Companheira que não no sentido, assim, eles não... o Jung tinha uma companheira, ele era casado, tinha uma outra companheira, mas aqui companheira de trabalho apenas. Nascida em Berlim, ela fugiu para a Suíça por causa da perseguição nazista, foi analisada por uma outra grande psicóloga junguiana também, a Liliana Frey, e ficou de secretária do Instituto do Jung durante muitos anos. Escreveu uma dezena de obras. Tem uma participação dela no Memórias, Sonhos e Reflexões, que é o livro que Jung escreveu para popularizar a sua obra, porque, como todos nós sabemos, o Jung tem desde obras muito simples, muito claras e objetivas, até obras muito esotéricas, muito místicas, e segundo alguns, ao compilar essas ideias, ela acabou escrevendo no lugar do Jung, vamos falar assim. E o texto que nós vamos usar é esse, o Simbolismo nas Artes Plásticas, de 1964, que faz parte do Homens e seus Símbolos. Aqui está uma foto dos dois conversando. Logicamente que sintetizar a psicologia analítica em 2, 3 minutos é um trabalho que é impossível.
Mas vamos tentar apenas para a gente ilustrar, dentro da apresentação que nós vamos fazer, que é sobre arte, vamos tentar fazer uma ilustração. Todos nós temos uma consciência da qual o ego é o nosso centro da vontade, o centro de nosso pensamento. Também entendemos que nós temos, todos nós, um inconsciente pessoal, onde estão as nossas memórias, nossas lembranças, nossos pensamentos, que não estão participando do momento, eles constituem aquilo que Jung denominava de inconsciente pessoal. Até aí, ele e o Freud tinham a mesma ideia. Só que o Jung foi além e propôs que a humanidade como um todo tem um inconsciente coletivo enquanto humanidade, que seria as mesmas memórias, as mesmas lembranças ah, da raça como um todo. Esse inconsciente coletivo estaria ancorado em arquétipos, que são ideias mestras, ideias chaves. Por exemplo, o pai, a mãe, o sol, o mar, que perspassam todas as culturas e nos quais se baseiam todas as artes e toda a estrutura do pensamento humano. Assim como os complexos são ilhas de pensamento que estão dentro do inconsciente pessoal, os arquétipos são ilhas de pensamento estruturantes que estão dentro do inconsciente coletivo. Então, o inconsciente coletivo é aquilo que a humanidade toda tem como uma herança mental que nos veio pelas gerações que nos precederam. Não sei se consegui. Eu sei que tem alguns psicólogos aqui no grupo. Isso aqui, evidentemente, é uma explicação muito genérica e simplificada. Dentro dessa ideia da psicologia analítica e do inconsciente coletivo, nós homens, estaríamos em busca de uma espiritualidade, não em busca de uma religiosidade necessariamente, mas sim uma procura pela espiritualidade humana, no qual a arte faz parte desse tripé de procura. E agora nós começamos, então, a apresentação propriamente dita, falando sobre arte. Como é que a arte nasce? A arte nasce ligada inicialmente à mágica e posteriormente à religião. Vamos ver isso daí. Durante milhares de anos, ela busca essa união de mágica e religião e representar uma perfeição da beleza. No meio do século XIX, com o advento da fotografia, eu sei que a fotografia, na verdade, ela se iniciou no fim do século XVIII, mas no século XIX, onde a fotografia se propaga, se populariza, e pela soma das conquistas pictóricas acumuladas durante séculos, o que é isso? A gente depois pode ver como é que o homem, numa outra apresentação, como é que o homem vai ganhando, a pintura vai ganhando elementos pictóricos para representar a realidade. E, a partir do Renascimento, as artes plásticas, com a chegada do realismo, ficam num beco sem saída. Esse impasse também ele existe a nível filosófico. Foi representada pelo niilismo existencial e pela famosa frase de Nietzsche: Deus está morto. A finalidade da arte visual como elemento místico ou para representar a ligação com a religião está, portanto, acabado. Sua meta de buscar a beleza está superada. Esse Júlio Carlo Argan, que foi prefeito de Roma, é um teórico famoso, escreveu vários livros sobre teoria da arte, ele falava que o impressionismo e o neoimpressionismo foi a última realidade da consciência, quer dizer, a consciência em si está presente. E Jung dizia que o artista moderno esforça-se por criar a arte a partir do inconsciente. A arte, então, nesse beco sem caminho, ela teve que reinventar novas veredas investigativas da realidade humana. E ela se volta como? Ela se volta para o inconsciente coletivo, como um grande caudal, né, como um grande repositório das imagens simbólicas que vão alimentar os artistas. Quais são as ligações que unem magia, religião, arte e ciência? É esse o caminho que nós vamos explorar. A arte moderna, né, ela, assim, o cosmos, né, como podemos perceber, é feito de símbolos. Vê, tudo que nos rodeia é simbólico. Objetos naturais, pedras, plantas, animais, homens, vales, etc. Objetos feitos pelos homens, ou mesmo formas abstratas, números, quadrados, o círculo, a ideia do pi. E a história da arte é repleta de representações pictóricas desses símbolos e mostra a importância dessas relações que os homens representaram em seus trabalhos. Quer dizer, o mundo como enxergamos
ele é um repositório de símbolos. A arte representa a época na qual ela está inserida. A arte do século XX não só trata da utilização pictórica do símbolo, mas da utilização do significado do símbolo per si, isto é, como uma expressão simbólica das condições psicológicas do mundo moderno. Isso talvez fique mais claro na hora que a gente passarmos para as ilustrações. Progressivamente, a arte perde seu valor religioso, mas perdeu também seu valor simbólico? É claro que não. E os exemplos que a Aniela Jafé utilizou foram os animais, as pedras e o círculo, como ideias arquetípicas da arte. E são isso, nós vamos usar os mesmos arquétipos que ela utilizou, mas evidentemente eu ampliei a base de ilustração para que fique claro para nós as ideias. Vou começar pela pedra. O prazer da pedra é ser pedra, e sabendo petrificar-se. O saber da pedra é de pedra, e sentindo ignorar-nos. O horror da pedra é ser pedra, e sendo petrificar-nos. Esse é um poeta português, Eugênio de Melo e Castro, do seu livro Pedrologias, em que ele fala só sobre pedra, e o nome da poesia é Pedra Anticaíro. A pedra antiga, né, elas, tanto aquelas que foram só juntadas pelos homens, justapostas ou trabalhadas, ele tem um valor altamente simbólico na história da humanidade. As pedras não trabalhadas podem ser vistas como formas primitivas de escultura. Na hora que o homem via na natureza uma pedra que ele entendia que estava carregada de um simbolismo, ele a colocava num altar e provavelmente a tratava como a primeira obra de arte. Nós vamos falar aqui rapidamente, por exemplo, dando exemplos de menhir ou menhir, ou perafita, que é um monumento pré-histórico de pedra, normalmente cravado verticalmente e às vezes de grandes dimensões. Cromelé, que é uma disposição organizada de menires, isso a gente vai, na hora que a gente vê aqui as ilustrações, fica muito claro, normalmente em círculos, elipses ou mesmo retângulos de outras formas mais complexas. Dolmen é um arranjo de pedras que são monumentos megalíticos tumulares coletivos e são construídos pelos humanos desde 5.000 anos atrás. O nome deriva do bretão dol, que é mesa, e men, pedra. E o homem tentou já exprimir aquilo que ele sentia ser a alma de uma rocha, trabalhando de distintas formas. Aqui é o menir em Castelo de Vide, Portugal, é no Alentejo. Eu não tenho certeza, mas parece que o que vocês estão vendo aí atrás são sobreiros, né? Com aquelas árvores de onde se tira a cortiça. Essas árvores costumam ter uns 15 metros de altura. Então, vocês imaginem o tamanho desse monumento. Aqui um cromeleque também, no Alentejo, em Portugal, que data de 6.000 anos a 3.000 anos, as datações nem sempre são precisas, né? Mas uma faixa larga aí, mas a gente vê que são muito antigas, e a gente pode ver também a formação elíptica muito claramente. O mais famoso dos cromeleques, né, que é o de Stonehenge, que, aliás, há uns 10 ou 15 dias atrás foram pichados, eu não sei se vocês viram aí, dois vândalos vão com sprays de tinta vermelha para protestar contra o clima no planeta e pintam duas pedras de vermelho e os guardas ficam, coitado, tentando derrubar os caras, tal, e eles pintando as pedras de vermelho. Bom, aqui um dolmen, na Irlanda, essa pedra maior aqui, ela pesa uma dezena de toneladas. Como é que os homens faziam isso, né? Antigamente, nós não fazemos a mínima ideia, né, de como é que eles erguiam esses blocos de pedra. Bom, vamos falar agora da pedra moderna. Max Reinstein, nós já vimos aqui, né, em algumas apresentações, foi um pintor e poeta surrealista. Ele escreveu em 1935: eu e Alberto Giacometti, que era um outro artista, estamos atacados de esculturice. Trabalhamos grandes e pequenos blocos de granito na moraina da geleira forno. O que é uma moraina? Moraina é um depósito de pedra, desculpa usar essa palavra, mas não existe outra que a substitua, onde pela ação do gelo
do congelamento e do descongelamento dessas regiões que são repletas de água, as pedras elas ficam todas trabalhadas naturalmente pela natureza e adquirem formas fantásticas. Aí é o que ele está falando aí. Quer dizer, essas pedras elas são tão lindas que ele fala, mãos humanas jamais conseguiriam fazer isso. Por que não deixar o trabalho essencial à natureza e nos limitarmos a rabiscar sobre essas pedras as ruínas do nosso próprio mistério? Que mistério é esse? É o viver. Alberto Giacometti, que está citado aqui, foi um famoso artista plástico suíço, famoso por suas esculturas, inicialmente surrealistas e depois expressionistas. E depois eu peguei mais 3 exemplos aos acasos aí, um suíço, Hans Hackebacker, o escultor James Rosati e o japonês Sofu Teshigahara. O Jung falava, sempre que eu me sinto bloqueado, eu pinto ou esculpo uma pedra. Quando a minha esposa faleceu, já tinha retirado tudo de mim. Para poder me estabilizar, ele trabalhava com pedras. Aqui estão as fotos das pedras de Max Reinstein, que também tem filme com ele, também ele participou muito ativamente do movimento surrealista. Aqui uma pedra dele, uma pedra surrealista dele. Aqui, essa escultura do Giacometti, a gente vê claramente que o que ele quis representar aqui, que o homem, o nosso inconsciente, é o que está abaixo do pescoço. O que está acima da linha de pescoço foi o que ele acrescentou na pedra. É o nosso racional, é o nosso consciente. Para essa pequena porção do consciente, nós vemos que a natureza nos trabalhou durante milhares de anos de forma bruta e nos poliu para chegarmos onde estamos. Fazer uma ressalva que as interpretações das obras de arte são todas pessoais, tá? Se alguém não concordar com ela, por gentileza, me desculpe, mas eu vou procurar também fazer uma representação das obras de arte. Aqui uma Vênus, essa, na minha opinião, é até uma brincadeira, porque nós temos aquelas Vênus megalíticas e calipígias, e aqui o escultor ele faz uma brincadeira chamada a Vênus das 6 e das 4 horas, porque você vê os formatos orgânicos que a própria pedra natural tem, ele trabalha como se fosse uma escultura de mulher. E trabalha não, né? Aqui simplesmente é a pedra bruta. Uma escultura de James Rosati também, que foi outro pintor que trabalhou essa coisa interessante da pedra como elemento de representação humana. Uma obra do japonês que eu falei, do Sofu Teshigahara, é interessante aqui porque a pedra adquire vida, contornos orgânicos, mamilos, reentrâncias, uma escultura de uma expressão simbólica maravilhosa. Vamos dar um exemplo também do Brenan, aqui brasileiro, né? Que vai um pouco em toda essa linha. Ele também falava que a função do artista, e também dos não artistas, é desvendar o grande enigma da existência. A gente vê a semelhança do trabalho dele com o trabalho do Max Reinstein. Vamos passar para a nossa segunda representação agora, os animais como símbolos. As figuras de animais estão na arte desde 60.000 a.C. Nessa semana mesmo foi noticiado a descoberta de pinturas rupestres outras desta época. Elas existem praticamente em todos os continentes. São parte de figuras. O que se crê é que essas figuras elas eram mágicas, eram rituais de fecundidade. O homem pintava para garantir que depois esses animais fossem capturados. Ou rituais de fecundidade, pois mostram cenas de animais acasalando. E os animais estão muito mais presentes na nossa cultura do que a gente imagina, né? O homem mais bravo é o leão, e assim vai. Os evangelistas eram chamados Lucas o boi, João a águia, Marcos o leão. Apenas Mateus é representado como homem ou anjo. E o próprio Cristo aparece simbolicamente como peixe ou cordeiro de Deus. Exemplos mitológicos são comuns. Zeus, que em forma de cisne possui Leda. Teológicos, Ganesha, aquele deus hindu
que é representado como elefante, ou mesmo iconográficos. Aqui eu começo pela caverna de Lascaux, na França, tem 15 mil anos antes de Cristo. A gente pode ver a perfeição dessa pintura rupestre. Nós vamos fazer comparar com algumas coisas da arte moderna também. E a impressão que a gente tem é realmente que exista um relevo associado. Outra pintura em Altamira, na Espanha, a beleza dessa representação pictórica figurativa é maravilhosa. E esse aqui é pouco conhecido, mas ele é muito interessante. Tuque d'Aubert, na França, eles estão esculpidos, porque se aproveitou o próprio barro da caverna para fazer esses bisões. Inclusive, aparecem vários copulando. E aqui, para dar um exemplo nosso aqui, uma pintura rupestre da Serra da Capivara, com uma datação também bastante larga, vamos dizer assim. De qualquer maneira, mesmo se for 6 mil anos antes de Cristo, é uma coisa muito impressionante. Agora passamos à arte moderna. Essa aqui é um trabalho do Mark Henste, feito por uma técnica chamada frottage, que você põe alguns objetos ásperos por baixo e depois você, com o lápis ou com giz, você consegue representar o que você quer, né? Ah, olha, tem alguém querendo falar alguma coisa? Fique à vontade. Bom, aqui nós estamos vendo uma pintura do Salvador Dalí, né? Girafas de Fogo. A representação aqui é o seguinte, na minha opinião: o homem, né, que se auto-esfaqueia, a sociedade que nos persegue e nos esfaqueia pelas costas, e nós tentamos reagir guardando as nossas informações em escaninhos, enquanto isso a natureza toda clama por socorro e pede fogo, e pega fogo por trás das nossas imagens sofrendo. Picasso também, uma representação aí de animal, uma pomba sendo comida por um gato. O Marc Chagall, essa é muito bonita, porque ele coteja o homem com a figura dos animais dentro de uma forma poética e uma forma de lembrança, de reminiscência da infância, a mulher tirando leite da cabra, e você vê que aqui é uma pintura que terna, uma pintura que nos encanta. Tarsila do Amaral, para dar um exemplo brasileiro também, um animal hipotético aqui, a cuca. O último dos nossos arquétipos, que é o círculo. O círculo é um símbolo da totalidade. Na visão da psicologia analítica, expressa o self. Eu não falei do self. O self é o elemento dentro da psicologia analítica, onde você sairia do inconsciente coletivo e integraria todo o seu ser num processo chamado pelo Jung de individuação. Brahma nasce sobre um loto de 1000 pétalas, mas ele olha nas 4 direções antes de prosseguir o seu caminho. Buda também nasce num loto de 8 pétalas, e ao olhar para cima e para baixo, representa as 10 direções místicas do universo. As imagens pictóricas do círculo irradiado fazem parte ancestral da história da humanidade. Os yantras e os mandalas são elementos circulares de origem oriental. Nós vamos ver eles aqui na prática. Yantra é uma representação simbólica do aspecto de uma divindade. Ele serve como um apoio à oração. Ele é interessante porque é uma matriz de figuras geométricas, normalmente fractal. A definição de fractal, que é uma palavra que todo mundo conhece, é que o elemento fractal é uma pintura, uma representação, na qual qualquer parte que for retirada de seu todo é igual ao seu conteúdo total. A mandala é um símbolo formado por um círculo com diferentes formas geométricas em seu centro. Ela está associada a diversas religiões, né? Budismo, hinduísmo, e representa o universo e a mente humana. Aqui é um yantra, que eu falei que servia como apoio às orações, em algumas religiões, no hinduísmo, por exemplo. Aqui uma mandala,
As mandalas, todo mundo já deve ter visto, os budistas fazendo mandalas, eles fazem essas mandalas com pós de metais, às vezes até pedras preciosas, e uma vez feita a mandala, ela instantaneamente destruída, para mostrar quão fugaz é a beleza. Enquanto que o Ocidente tenta eternizar a beleza através da pintura, da escultura, da arquitetura, algumas religiões tentam nos mostrar justamente a rapidez com que a beleza existe e é destruída pelo homem. O Jung, na frente de uma mandala. Aqui é um exemplo de mandala, tá? E agora nós vamos passar um pouquinho, bater um pouquinho a gente olhando assim, fala, bom, é bonito, tal, mas o que que tem a ver eu com isso, né? O que que isso significa na prática, essas mandalas? Aqui nós temos a areia branca que foi colocada sobre uma chapa circular embaixo de um piano. E a partir do momento que o piano se aciona uma nota, forma essas estruturas nessa areia branca que está em conexão cinética com o piano. E esse estudo se chama cimática. Eu acho que qualquer coincidência com as mandalas não é mera coincidência, não é mesmo? Aqui são representações de emissões de planetas e da Terra, representadas também na sua forma de radiação de rádio, também formando algumas mandalas. Aqui nós temos uma célula humana vista através de um microscópio de alta definição. Então, você vê que a célula humana também tem uma forma de mandala, ela se estrutura e se organiza numa forma de mandalas. E o círculo no Ocidente? Ele também desempenha um importante valor cultural simbólico. Se o Roberto Matiello tivesse aí, eu ia contar toda a história da fundação de Roma. Como ele não tá aí, não vou contar. Mas a Roma, ela é. Ele está Hã? aqui, Ah, ele está está aqui? aqui, Ah, bom, está. então eu vou contar rapidamente. Na verdade, a criação lendária de Roma é em forma de círculo, mas toda vez que ela era descrita, ela era descrita como Roma quadrata. Como assim? Se ela se iniciou pelo traçado de um círculo e, de repente, ela é quadrada. Então, por quê? Porque a quadratura do círculo é um símbolo místico do impossível, que, como todos nós sabemos, não é possível se representar a área do círculo com a área do quadrado. E, na verdade, a Roma tinha no seu centro um mundo. O que que era? O mundus. Era um grande buraco e que era colocado uma grande pedra, a pedra da alma. Quando essa pedra da alma era retirada, possibilitava que os espíritos dos mortos saíssem das covas, né? Então, por isso que não se deixava tirar esse mundus. As cidades medievais foram construídas em formas circulares, muradas e raiadas. Não vamos nem dar exemplo aqui, porque tem centenas delas. Ô, Washington, Ivan, hoje Ivan, é circular. Sim. desculpa, só para te falar, eu tô aqui, tô te ouvindo direito, viu, cara? Ah, tá Pode bom. falar Ô, aí, pode Roberto, desculpa explicar. falar mal de você, meu amigo, na minha Não adianta você apresentação. ficar, eu tô escondido, mas tô te ouvindo. Ah, obrigado, obrigado. Bom, mas então qualquer hora a Mas tá gente. muito bom. Essa criação mística de Roma é um tema muito interessante. Eu comecei, aqui está arranhado apenas, né, Roberto? Eu acho que podia tentar ver essa coisa desses das portas também, porque esse círculo ele foi dividido em 4 quadrantes e depois para cada um foi feita uma porta simbólica. É uma coisa muito bonita isso daí. Eu não conhecia, apesar que eu gostar muito de ler coisas sobre Itália e Roma, mas essa fundação mística de Roma eu acho que vale a pena a gente aprofundar futuramente. Agora, Legal. aqui no Ocidente, nós temos uma coisa muito importante, que são os vitrais e as rosáceas, que elas representam simbolicamente o que as mandalas simbolizam no Oriente. Elas
visa uma elevação da perspectiva espiritual do homem, e sua transparência possibilita o olhar sobre dois mundos, o terreno e o divino. A rosácea é um ornamental usado no seu auge nas catedrais durante o período gótico. Dentro do eixo condutor desse período artístico, a rosácea transmite, através da luz e da cor, o contato com a espiritualidade e a ascensão ao sagrado. Aqui uma rosácea gótica, com 12 pétalas, provavelmente as imagens aí devem representar os apóstolos, e no centro nós vemos aí o graal, né? O cálice sagrado da última ceia. Aqui um esquema geral dos vitrais da Catedral de Chartres, também com diversos aspectos simbólicos, né? Pode ver que cada uma delas está representada por 12 que a fazem companhia, e assim sucessivamente. Tem toda uma simbologia numérica associado a esses trabalhos nessas catedrais. O círculo moderno, ele renasce muito dentro da pintura moderna. Cézanne, não preciso falar da importância que ele teve para a nossa arte. Na minha opinião, ele é o pintor mais importante da história da arte moderna. Eu já vou tentar exemplificar por quê. Mas Matisse também, ele vai se utilizar de círculos puros. Esse Robert Delaunay também, ele começa a pintar círculos puros dentro de suas obras e dentro das suas composições no orfismo. Orfismo é o movimento de arte moderna no qual estão inseridos, por exemplo, Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e um grande pintor português chamado Almada Negreiros, pouco conhecido, mas um ilustrador fabuloso. Esse Sally Richards também é um pintor galês que se utilizava de círculo. Quando eu falo círculos aqui, não são coisas circulares, são círculos puros. Nós vamos ver nas ilustrações a seguir. Kandinsky também, que dispensa apresentação, um dos pais da arte moderna. Paul Klee, também considerado um dos grandes artistas modernos. E esse Paul Nash, vocês vão ver de que forma bonita e original aparece o círculo na obra dele. Aqui a Maçãs, de Paul Cézanne, é um dos quadros que revolucionam e propiciam a criação da arte moderna. E, desculpa, aqui eu sei que tem várias pessoas que trabalham com arte, que são profissionais disso, quem sou eu para... Mas o que eu queria ilustrar aqui, talvez para nós que somos mais leigos, é que se vocês notarem, aqui a humanidade demorou séculos para conseguir atingir uma perspectiva. E aí o Cézanne, lá na Provence, trancado no quarto, ele destruiu esse conceito pintando laranja, peras e maçãs. Se vocês repararem, cada maçã, desculpa, a fonte de iluminação, que na pintura clássica normalmente vem de um ponto no alto à esquerda ou no alto à direita, aqui cada maçã tem o seu próprio ponto de iluminação. Essa maçã, tentar apontar aqui com o cursor, não sei se vocês estão vendo, mas a maçã, a última aí embaixo à esquerda, o foco de iluminação vem no lado direito. A maçã do centro, o foco vem exatamente do centro. A maçã da extrema direita, os focos de luz vêm de cima. Então, ou seja, cada maçã tem um foco de luz e uma perspectiva diferente. Ao destruir uma perspectiva única, ele propicia a criação do cubismo. E a partir do cubismo se originam as outras escolas de pintura. Então, a pintura de Cézanne é o elemento-chave para a compreensão de toda a arte moderna. Aqui é um quadro muito famoso do Matisse, onde ele foi muito criticado justamente por utilizar esse verde chapado que faz a capuchinha, né? De certa maneira, ele trabalha a flor quase como se ele fosse uma épora geométrica descritiva. Aqui, quem não for muito técnico não vai... Épora é uma representação tridimensional de um objeto, e aqui ele vai depurando não só a cor, como vai depurando a forma, as suas matrizes dimensionais. Robert Delaunay, aqui também a gente vê
para a época, quadros interessantes e futuristas. Aqui é uma representação dele da Terra e da Lua. A Lua é esse círculo branco que está envolto nesse círculo vermelho. Ferry Richards. Esse é um quadro famosíssimo, porque foi o primeiro quadro onde se trabalhou a figura humana. A gente não sabe se ele é um quadro figurativo ou abstrato, né? Porque, na verdade, o Klee trabalhou, foi a primeira vez que trabalha a figura humana com fórmula, com objetos geométricos, né? Aqui, esse quadro é muito interessante, porque limites do conhecimento. Embaixo você vê o homem atribulado, pensando, tremendo, buscando, se agitando, e em cima o sol como um elemento único e como realmente um arquétipo que possa orientar toda a nossa humanidade. Não vou nem falar nas religiões como a egípcia, por exemplo, que o sol era o próprio Deus. Kandinsky também, onde ele é um trabalho de quadratura do círculo, como vemos, né? Esse, o Paul Nash, que eu falei, olha que obra interessante, como a decadência está representada através de um girassol e seu fenecimento no cair da tarde. Um outro quadro dele, um pensamento, uma paisagem de um sonho, onde bolas, né, saem da moldura do sonho, né, nessa praia deserta. Aqui no Brasil também, Ivan Serpa, esse quadro é interessante porque ele trabalha, ao mesmo tempo que ele trabalha o círculo, ele também trabalha a pedra. Nós podemos ver que os elementos geométricos aí inseridos, eles têm texturas diferentes. Tem granito, tem basalto, é muito interessante esse trabalho. Pena que ele morreu muito, muito jovem. Foi um autor que transitou por várias escolas, mas morreu muito jovem e tem trabalhos lindíssimos como esse. Aqui Tomio Otaki também, né? Paulista, né? Japo Paulista, né? Olha que obra interessante também do círculo levado à sua máxima potência, o círculo infinito e o espectador vendo a eclosão dessas ondas vermelhas. E por último, Rubem Valentim, que esse daí trabalhou o símbolo per si, né? O símbolo dentro das religiões afro, e cada quadro desse tem uma simbologia, além de mística religiosa também. Bom, vamos falar mais um pouquinho sobre arte moderna. Ninguém pinta como quer. Tudo que o pintor pode fazer é querer, com todas as suas forças, a pintura de que sua época é capaz. Kandinsky escreveu, em 1911, cada geração recebe sua própria dose de liberdade artística, e nem mesmo o mais criador dos gênios consegue transpor os limites dessa realidade, dessa liberdade. Nos últimos tempos, nós estamos assistindo aí uma discussão acirrada se a arte moderna está liquidada. Isso aí, esses últimos tempos, na verdade, é 100 anos. A partir de 1918, o Malevich pintou esse famoso quadro que chama Branco sobre Branco no Branco, que nós vamos ver, e que inaugura a arte conceitual chamada suprematismo. Não podemos esconder o fascínio que a arte moderna nos provoca e seu impacto sobre as pessoas, negativo ou positivo. Da onde resulta esse fascínio? O fascínio resulta de uma emoção do inconsciente. Então, assim, vocês que vivem postando aí no nosso grupo, isso é arte, isso não é arte? A beleza é uma das faces do dado que a arte representa. Na verdade, a emoção que é necessária, não a beleza. O efeito que a obra moderna provoca não pode ser explicada exclusivamente por sua forma visível e aparente. Isso parou no figurativismo. O objetivo do artista moderno é dar à sua expressão a visão interior do homem, ao segundo plano espiritual da vida e do mundo. Vamos ver esse trabalho. Esse é o Branco no Branco, que eu falei do Malevich. E
Fica difícil para o leigo reconhecer se as intenções do artista moderno são sinceras e suas expressões espontâneas, e não o resultado de imitações ou uma busca de efeitos. Kandinsky escreveu: a arte de hoje encarna o espiritual amadurecido até o ponto de revelação. As formas desta grande incorporação podem ser ordenadas entre dois polos, uma grande abstração ou um grande realismo. Esses dois caminhos visam somente um alvo final. Que alvo é esse? É o homem. Vem daí a pergunta de Hans Harp. Eu vou pegar agora algumas pessoas que trabalharam com outros tipos de materiais ou com outro tipo de, de suportes, e esse Kurt Schwitters também, pelas colagens. Aqui uma escultura desse Hans Harp. Aqui vocês podem ver que a pedra foi trazida quase que para a sua dimensão natural, e eu não diria uma paródia, mas é uma simulação da Pietà em seus elementos mais primitivos, que é o acolhimento. Uma colagem desse Kurt Schwitters, que introduziu essas coisas de carta, selos, envelopes para dentro da pintura. E vamos falar agora do famoso ready-made do Marcel Duchamp. Na verdade, não foi o urinol pelo qual ele ficou famoso. A primeira, se não me engano, foi uma roda de bicicleta, de 1912. Só que quando eles põem urinol de louça, todo mundo se indignou. Se indignou por quê? Porque causou uma emoção, porque teve um sentimento de repúdio. Quando um artista moderno hoje pega e coloca um vaso sanitário dentro de uma escultura, não causa mais nenhuma emoção. Não causando emoção não é arte. A arte, ela causa emoção, ela causa repúdio, ela causa indignação, ela causa ódio, ela causa amor, ela causa o que vocês quiserem. Mas ela não pode, se ela não causar emoção, ela não pode ser considerada arte. Bom, João, o Miró ia todo dia na praia para ver o que ele conseguia fazer com as coisas que a maré trazia. Pablo Picasso e Braque faziam colagem com lixo. Para quem não conhece Franz Kiersberg, sugiro que se debruce depois sobre a obra. Ele morou a vida inteira no Brasil, trabalhava só com as coisas que o mar lhe trazia. Kandinsky dizia que tudo que está morto palpita, não apenas o que pertence à poesia, às estrelas, à lua, aos bosques e às flores, mas também um simples botão branco da calça cintilar na lama da rua. Tudo possui uma alma secreta, que se cala mais do que fala. Carlo Carrà, pintor italiano moderno, afirmava: são as coisas comuns que nos revelam as formas simples, pelas quais podemos alcançar a condição mais elevada e significativa do ser, onde se encontra todo o esplendor da arte. Esse famoso o ready-made do Duchamp, o original, que foi exposto. Aqui também utilizando uma expressão simbólica do círculo, o Miró, uma colagem do Braque. Esse Kranzberg, isso aqui são troncos que a maré traz, e ele não se utilizava de nenhum tipo de pintura. Isso são tudo colorações naturais das madeiras que chegam. Ele morou a vida inteira numa cidadezinha ali na costa havaiana. O Nadador, do Carlo Carrà, um detalhe, e aqui a Musa Metafísica, de Carlo Carrà. Aqui está mostrado o quê? O fim da beleza. A Vênus de Milo, você vendo que uma parte do braço está amputado, ela está vestida com uma roupa moderna, e o mundo se tornou o alvo das grandes guerras. Então não existe mais a musa como inspiradora da beleza, a mulher como inspiradora da beleza. E sim, a mulher está perplexa e horrorizada face ao terror que estão impondo ao mundo em que vivemos. O fascínio da arte moderna resulta de uma emoção do inconsciente. O efeito que a obra de arte moderna produz não pode ser explicado exclusivamente por sua forma visível e aparente. Para nós, ela é nova e estranha. Nada na arte não figurativa lembra ao espectador o seu próprio mundo, nenhum objeto do seu ambiente. E, no entanto,
Ela estabelece um vínculo sensorial que atinge diretamente o inconsciente de quem a observa, pois ela provém diretamente do inconsciente de quem a produziu. Não é uma ligação de conscientes racionais, é uma ligação de inconscientes arquetípicos. Vamos chegar agora no De Quirico, do que a Bádia já nos fez aqui uma excelente e completa apresentação. Ele perguntava assim: o que eu devo amar se não o enigma? Ele foi o fundador da pintura metafísica. Ele dizia que todo objeto tem dois aspectos: o aspecto comum, que todo mundo vê, e que tem outros que não vemos. E o aspecto fantasmagórico e metafísico, só os raros edifícios os indivíduos veem nos seus momentos de clarividência e meditação metafísica. Uma obra de arte deve exprimir algo que não apareça na sua forma visível. Ele foi fortemente influenciado pelas filosofias de Nietzsche e Schopenhauer, e o vazio terrível que esses filósofos revelaram é a verdadeira beleza, imperturbada e despida de toda a alma, de toda a matéria. A chamada morte de Deus foi tema das opiniões de Nietzsche, Kandinsky, De Quirico e Jung. A derrota do homem e do artista foi claramente exposta nas obras do De Quirico, pois elas eram apresentadas como manequins, ou seja, homens sem rostos. Marc Chagall oferece um contraponto a De Chirico, como a gente viu naquele quadro, onde ele crê ainda numa pintura que possa estar enraizado na piedade do judaísmo oriental e num sentimento de amor pela vida. Esse é um dos mais famosos quadros do De Quirico. À esquerda está a arte. Como é que nós sabemos que da esquerda é a arte? Porque você vê que nós temos um livro, nós temos uma máscara que representa o teatro grego, as arcadas que representam os teatros, então estão representadas as artes históricas. Você vê que a arte e o homem que está do lado direito, aí, ambos não têm visão, eles têm apenas fossas, nos quais eles podem perceber tenuamente o sentido da existência. Nós não temos mais olhos para nos guiar. A arte consola, levando a mão perante o ombro do homem. Como é que sabemos que é o homem? Porque o homem está representado por suas arcadas, por suas construções arquitetônicas. E, no lugar do coração, o homem tem uma porta de pedra na qual não existe chave mais para abrir as palavras do coração. Kandinsky, vamos falar um pouquinho agora sobre física. Ele falava: o colapso do átomo foi o colapso de todo o mundo, porque quando começou a teoria da física quântica, aquilo lá para os pintores foi uma coisa assim, que eles não podiam definir aquilo, como é que a matéria se comportava daquele jeito. O fato, por exemplo, da luz ser ao mesmo tempo matéria e onda. O impacto do ângulo agudo de um triângulo e um círculo tem um efeito tão surpreendente quanto o dedo de Deus tocando o dedo de Adão em Michelangelo. Lógico que acho que vocês, não sei se vocês vão concordar com essa afirmativa, mas quem falou isso foi o Kandinsky. Pollock dizia o seguinte: quando eu pinto, eu não me dou conta do que eu estou fazendo. Eu entro num transe. Depois é que eu vou ver. E se eu tento trabalhar com o meu consciente, o quadro sai uma porcaria, sai errado. O que eu tenho é que deixar que a emoção se emane do meu inconsciente. E a pintura moderna, ela se aproxima muito mais da ciência molecular, física quântica, da ciência do universo e da microfotografia. À esquerda, vocês estão vendo um átomo de hidrogênio utilizando um microscópio quântico. À direita, uma formação planetária de uma estrela. Primeira coisa, a gente nota a semelhança dessas duas fotografias, e também, eu particularmente, noto a semelhança com as mandalas orientais, de estrutura circular. Quer dizer, quando um budista ou um hinduísta faz uma mandala em forma circular, nós achamos que ela não tem nada a ver com a realidade, na verdade, ele está muito mais conectado espiritual ao cosmos do que muitos de nós poderíamos pensar. Aqui uma colisão de partículas subatômicas.
aceleramos duas partículas e depois jogamos uma contra a outra um acelerador atômico, um acelerador de pósitrons, por exemplo. Aí vocês veem a fotografia que sai e a gente consegue entender a obra do Pollock. Nós conseguimos entender da onde está a realidade que foi capturada por essa action paint aí do Pollock. Uma comparação entre pintura abstrata e microfotografia mostra que a abstração pura na arte imaginativa tornou-se de um modo secreto, surpreendente e naturalista, como nós vimos. Quer dizer, na verdade, aquilo que o Pollock pinta é um retrato de uma colisão de partículas. Por exemplo, é, o Klee achava que, como o mundo está muito horrível, não dá mais para se fazer arte figurativa. A arte tem que se tornar abstrata. Somente um mundo em paz pode produzir uma arte realista. É uma frase muito discutível, mas eu coloquei aí porque era a opinião dele. O Jung falava que o artista ele é uma vítima passiva do seu inconsciente. Não é que ele faz isso assim de caso pensado. É o inconsciente que toma posse do artista, né? E a representação da realidade concreta, é, ela veio, uma arte, ela deixou de ser arte a partir do momento da fotografia, porque apesar que existe a escola hiperrealista, né, que tenta representar uma perfeição, uma imagem, a fotografia já fez isso por nós. Não há necessidade mais de uma arte que vá cumprir esse papel. Esse Alfred Manissier, ele diz que a arte é o seguinte: o que temos de reconquistar é o peso da realidade que foi perdida. Precisamos fazer de nós mesmos um novo coração, um novo espírito, uma nova alma, na medida exata do homem. A verdadeira realidade do pintor não está nem na abstração nem no realismo, mas na recuperação de seu peso como ser humano. Nós vamos ver como é que ele ilustra essa tese que ele expõe aqui. E vamos, já estou praticamente encerrando a apresentação. Aqui um quadro do Manessier, que procura ver a realidade com um novo coração, uma nova jeito de ver. O Gustave Singier, onde aí parece que é uma televisão, né? Os móveis, e como é que ele vai, as formas vão se depurando e os símbolos vão cada vez se purificando mais. Pierre Soulages, como estamos vendo, a pintura se atravancou de coisas negras que caem do céu e atravancam o horizonte. Só através, assim, de um pequeno espaço, nós podemos discernir que há um horizonte possível para a arte e para a pintura. E vou terminar com esse quadro dessa americana, Joan Mitchell Wood, fragmentos de uma paisagem, onde ela só pintava de memória coisas que a natureza havia lhe dado durante a vida. Aqui, provavelmente, é um campo florido, que ela se lembrava da sua infância e pintou esse maravilhoso tríptico que nos enche de esperança e que nos enche de alegria pela humanidade. Se não podemos captar o universo em toda a sua realidade, podemos representar parte dele em forma de arte. A arte irá sempre buscar o homem, porque ela é do homem né? E considerando que só podemos abarcar a realidade através da nossa psique, é nela que está a fonte do artista. Bebamos, pois, da arte, seja fazendo arte, seja contemplando-a. E o Jung, para o último slide, sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar para o seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Senhores, é isso. Espero ter cumprido o horário aqui. Deixa eu ver. Exatamente 1 hora, que era o que eu me propunha. Eu sei que é um tema assim, árduo para a nossa discussão, mas eu queria trazer alguma coisa como uma solução de contorno para que possamos compreender melhor a arte moderna, em especial a arte não figurativa. Muito obrigado. Muito bom. Nossa, Muito bom. lindo. Muito bom. Fantástico. Valeu, Ivan.
Ivan, Ivan. parabéns, Ivan, viu? o Boa. Parabéns. Impressionante, Ivan. Parabéns. 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 Sempre excelente, Ivan. Amém. Muito legal, muito legal. Cada Muito bacana. apresentação Brilhante, viu? tua, você abre uma janela, cara. Muito bom, viu? Parabéns. Parabéns, brilhante, Brilhante. brilhante. Brilhante mesmo. Muito bom. Parabéns, Ivan, muito interessante. Interessante. Muito bem essa Obrigado, obrigado. apresentação. Ivan, tira a palestra. Tira a palestra. Tira o. Pronto. Isso, legal. Ok. Bom, Muito se alguém bom. quiser comentar alguma coisa aí, que acho que o tema é profícuo para. Achei Tem uma excelente. pergunta. Ah, Pois não? Ô, Ivan, tem uma pergunta. Eu acho. Bom, eu vou assistir outra vez essa tua apresentação, porque isso aí não foi uma apresentação, foi uma aula. Eu realmente, em termos de arte moderna, eu sempre, por ignorância, eu sempre fiquei com o pé atrás, tá certo? Eu achava, eu acho, não sei como conjugar, em que tempo conjugar o verbo, que existia muito de falsificação, fraude, quer dizer, o cara inventava um negócio e virava arte, né? Você não acha, agora essa é uma pergunta que me toca a fundo, você não acha que esse tipo de arte dá margem a pessoas que não são artistas a fazerem coisas e chamá-la de arte? Sem dúvida que sim, Roberto. É, a gente, essa coisa do autoral, vamos falar assim, como já foi, acho que outros palestrantes aqui já falaram sobre esse tema. A autoria de um trabalho é uma coisa muito moderna, né? Até 1500, 1600, as escolas de pintura, o que você tinha às vezes era mestres que pintavam e, na verdade, os alunos pintavam e eles, quando achavam que era bonito, chegava lá e assinava da escola de Rafael, esse tipo de coisa assim. Você tem toda a razão. Agora eu te pergunto, toda obra de arte ela é passível de uma reprodução fraudulenta, ou de uma reprodução sem valor artístico. Outro dia eu discutia com a Ari aqui, porque você vê que lá na Europa, é muito comum no Brasil também, né? Mas assim, mas na Europa a gente vê mais. Aqueles meninos de 18, 19 anos, sentados nesses grandes clássicos da pintura, reproduzindo assim, se sair dali aquele quadro e, e você pegar a assinatura do pintor original, aquele quadro, ninguém seria capaz de diferenciar um do outro. Então a pergunta é: aonde está a emoção, né? Se a emoção existir, está válido como arte. Então o que eu te falo é o seguinte, Roberto: o fato da pessoa pintar bem uma paisagem também não lhe assegurava, na Idade Média, um valor artístico per si. O que acontece é que, evidentemente, um quadro que tem 400, 500 anos, mesmo que não tenha um valor artístico importante, ele tem um valor monetário importante pela raridade, mas é outra coisa. Mas eu concordo com você plenamente, quer dizer, porque muita gente fala assim, esse desenho aí qualquer criança faz, mas é necessário todo um caminho de experimentação, um caminho de processo. Lembra que quando eu falei o que era arte? O trabalho de processo para levar a um caminho que crie uma genuína arte. Então, a genuína arte é aquela que realmente causa emoção. Se não te causa emoção, não considere como arte, tá? Eu acho que é isso que eu poderia te falar. Agora, sim, momentaneamente, alguns artistas que podem estar fazendo como é que fala isso? Como é que você usou a palavra aí? Uma coisa assim, um trabalho menos bom e se passar sendo trabalhado por merchan e tal. Evidentemente isso existe, mas isso existe em quase todo no nosso mundo. Por exemplo, vou comparar sempre, como eu sempre faço, vou comparar com vinhos, né? Tem vinhos que são caríssimos e não tem qualidade também, né? Mas você tem razão, sim. Essa arte, ela dá mais facilidade, porque
nem sempre é necessário o domínio da técnica, não é isso? É. Essa que eu acho que é o fulcro da tua pergunta. Antigamente, o domínio da técnica levava o cara a atingir um patamar que ele era reconhecido como artista. Hoje, o domínio da técnica não o credencia como tal, porque qualquer aluno aí de escola de arte consegue chegar lá e reproduzir a Mona Lisa com a perfeição. É isso aí. Arthur. Obrigado, Ivan. É isso aí mesmo. Obrigado. Não, eu Arthur. acho que aqui a controvérsia ela tem a ver com a definição que o Ivan colocou logo de início, que o que é arte, né? Quer dizer, o fato de produzir um sentimento, que é a finalidade eventual do artista, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Eu nunca vi uma coletânea de arte tão bonita quanto o Ivan colocou aí. Quer dizer, eu raramente, quando penso em arte moderna, consigo pensar numa coletânea de trabalhos tão bonitos quanto o Ivan colocou. Muito obrigado, Arthur. Eu sempre fico pensando naqueles caras no Modern Taste que espalham um monte de cocô no chão e chamam de arte, né? Quer dizer, não deixa de ser uma emoção do lado negativo, né? Mas eu acho que o Ivan escolheu a dedo aquilo que é a emoção positiva da arte moderna. E foi uma coletânea maravilhosa. Parabéns, Ivan. Eu fiquei Obrigado, Arthur. Eu às vezes discuto isso coletânea. aí um pouco com a Ari, né? A arte, toda a arte, né? Não é só a arte da pintura, a arte do teatro, a arte da literatura. Você tem o que eu chamo, agora com uma definição bem pessoal, tal, o núcleo consolidado, que é uma coisa assim, por exemplo, se eu falar para você que Michelangelo não é arte, quer dizer, eu estaria sendo louco. Qualquer um de nós que falasse Michelangelo não era um artista, nós estaríamos malucos, não é? Quer dizer, isso é consolidado. Pode ter algum maluco aí que falar, não gosto de Michelangelo. Fala, bom, você não gostar de Michelangelo, problema é teu. Mas é um núcleo consolidado, é um hall de artistas, um hall de arte que, sei lá todo mundo concorda. Depois existe alguma coisa que está em processo de consolidação, né? Por exemplo, Modigliani. Ainda tem gente que fala, poxa, mas o cara pega o pescoço, dá uma torcida no pescoço e passa a ser obra de arte. Ele tem quadros maravilhosos, como a gente já viu, assistimos aqui também. E depois a arte, ela tem uma casca, ela tem um perímetro que é chamada arte de vanguarda. Essa arte é a arte que está em discussão. Essa coisa, por exemplo, assim, aí como é que fala? Um fazer cocô em cima do outro, ou ficar encheirando. Bom, isso aí todos nós entendemos que não é arte nesse momento. Não sei se daqui a 400 anos não vai estar alguém discutindo e falar, bom, aquele pessoal ainda se respeitava um pouco. Pode ser que seja arte. Entendeu o que eu quero falar? Quer dizer, esses exemplos que eu dei agora podem ter sido infelizes, mas o que eu quero dizer é o seguinte: existe um núcleo de arte consolidado, um núcleo de arte em consolidação e uma fronteira aonde a arte ela Transforma. experimenta, ela tenta e se desenvolve e faz um monte de porcaria, no que você tem toda a razão. Por exemplo, o Teatro do Absurdo, quando eu dei a palestra aqui sobre ele, eu falei, o Teatro do Absurdo era visto como uma coisa assim, uma farra, uma brincadeira de criança. Posteriormente, o Teatro do Absurdo ganha uma dimensão, peças como Esperando Godot e as peças do Ionesco e as peças de todo esse movimento, hoje em dia são do Albi, são considerados uma arte consolidada, mas demorou para consolidar, né? Assim como alguns artistas que hoje, por exemplo, o próprio Rafael e Rembrandt eram discutidos em sua época, como pintores que não agregavam valor, coisa que hoje em dia a gente, sei lá, eu acho que eles passaram para a arte já consolidada. Mas na sua época, isso aí eu te provo porque eu fiz a tradução de um livro do Blake, onde Blake opina sobre esse debate, sobre qual dos dois não era artista, ou Rafael ou Rembrandt. Eu já não me lembro. Sinceramente, não me lembro qual dos dois que o Blake falava. Esse não é artista. De qualquer maneira, para nós hoje, tanto o Rafael como o Rembrandt são grandes artistas. Marinês. Tudo bem, Ivan? Oi, tudo bem, Primeiro, Marinês? tudo bom? Parabéns pela apresentação. Muito bom. Eu, assim, primeira coisa, eu sempre, assim, como uma
não sei, a palavra, ela expressa bem, ela é forte, mas assim, como ignorante, assim, no assunto de arte, né? Eu adoro assistir as palestras todas, porque me mostra, assim, uma dimensão de discussão de coisas que eu, enfim, se eu não passasse por essas apresentações, eu jamais alcanço, eu jamais tenho iniciativa, eu jamais vejo o grau de discussão, né, que tem. Então, eu acho muito legal, parabéns, adorei. Mas você falou um negócio que eu queria ver a sua opinião em relação a isso, em relação à questão do marketing. Então, você falou assim, tem obras de arte que hoje não são, mas que daqui a algum tempo pode ser que elas virão a ser. E eu gosto muito de ver biografias, né? A ler e ouvir. E outro dia eu estava vendo, acho que um filme, não sei, do Van Gogh e falando sobre a cunhada dele, que foi quem conseguiu, eu acho que essa transformação que você está falando, vamos dizer, uma coisa dele que não era visto como arte, ou não tinha este valor, e ela conseguiu colocar isso, vamos dizer, dessa forma. E que foi um trabalho, vamos dizer assim, não sei se a palavra é essa, mas de marketing, né? Então, eu queria ouvir você, saber, assim, essa questão da importância ou da dependência desses materiais todos, por exemplo, essas obras todas que você colocou, vamos dizer assim, o quanto a obra por si só ela consegue acompanhar, chegar num patamar desse, assim, né? Então, não sei, queria ouvir um pouco de você isso aí. E isso não é só em relação à arte moderna, né? Eu dei esse exemplo do Van Gogh, por exemplo, você agora estava comentando sobre Rembrandt e Rafael, que eu acho que passaram, vamos dizer, por algumas situações dessa de não reconhecimento, né? Então, enfim, queria ouvir de você isso aí. Bom, é assim, assim, pessoalmente, eu não ligo a mínima para aquilo que, a opinião que a humanidade tem a respeito das coisas. Mas aí é uma coisa muito pessoal, mas como tua pergunta também envolve esse lado do julgamento pessoal, eu, por exemplo, Salvador Dalí é um pintor que eu não tenho assim, uma grande admiração. Já fui a obras dele, vi assim, 200 quadros expostos. Tem coisa boa, evidente, mas não é uma pessoa assim que me. Agora, em compensação, quando eu tive a oportunidade de ir no MoMA, e que tem lá 12 ou 13, não sei, Van Goghs dentro de uma sala, eu senti uma emoção indescritível. Apenas umas poucas imagens na minha vida me levaram a crer. Então, assim, Van Gogh, na minha opinião, é uma pessoa que fez um trabalho todo original, calcado, tem todo, dentro daquelas definições que eu dei lá quando eu fiz sobre arte, que é processo, busca de um conhecimento novo, uma evolução artística, uma conquista gradual de território, de território de exploração. Van Gogh é completo nesse aspecto. Se não fosse a cunhada dele, talvez nós não o conhecêssemos hoje. Isso é realidade, porque provavelmente a obra dele, ele vendeu um quadro, né, quando era vivo, possivelmente poderiam ter, queimado o resto das obras, né? Então, às vezes, assim também. E essa genialidade não compreendida, ela existe. Isso é fato. Por exemplo, o Bosch, o Bruegel, né, em suas épocas, que não eram pessoas que estavam muito, muito, muito além da sua coisa. Por outro lado, também, a sua pergunta remete a como é que esses merchan, esses marqueteiros, vamos falar, trabalham a qualidade dessas coisas. Eles trabalham, quando você pega, por exemplo, alguma coisa em 20, 30 anos, eu acho que não há um distanciamento histórico para que se permita reconhecer um trabalho. Agora, quando você pega 200, 300 anos, você começa. Quer dizer, a história, de certa maneira, acaba julgando essas grandes coisas. E tem o famoso os subvalorizados e os supervalorizados. Van Gogh é um cara, para mim, genial, espetacular e valorizado. Mas também tem uma série de outros pintores, aliás, é um belo tema para uma palestra, né? Pintores subvalorizados e supervalorizados.
Também posso fazer a mesma coisa sobre vinho, né? Tipo, falo uma relação de vinhos que valem o preço e relação de vinhos que são baratos pelo aquilo que entregam. Então, assim, existe sim ah, alguns pintores que são medíocres, horríveis e que trabalho de marketing consegue fazê-los vender ou custar caro durante algum período de tempo, mas não em 1000 anos. Não sobrevive. Você acha que Não não sobrevive. sobrevive? Não É, sobrevive. entendi. Muito bom. E você também falou uma coisa Rui, aí que eu ia comentar, era sobre essa questão da emoção e tal, e essa coisa de gostar ou não, né? Porque e eu tenho muitas coisas assim que eu reconheço que são arte, por respeitar a arte, eu, vamos dizer, às vezes até nem participo, porque eu sei que é uma arte, mas não é uma arte que eu aprecio, né? Ah, Então, né? Então eu vou até exemplificar aqui. Espero que não tenha nenhum chefe de cozinha aqui. Eu adoro cozinhar e tal, mas eu não aprecio ir num restaurante estrelado e tudo mais, porque eu acho que é uma exposição de uma arte, eu entendo isso como uma arte, valorizo isso como arte, mas não é uma arte que me causa uma emoção positiva estar lá, vamos dizer assim, naquela interação, né, na interação com eu, por exemplo, quando eu vou comer, eu gosto, sei lá, né, de ter liberdade de ficar conversando, largar o prato no meio da comida, sei lá, não sei, né? aham. Assim como eu dou essa liberdade para quem come minha comida, né? E a começar do meu marido, né? Que não gosta de tudo que eu faço, né? Mas assim, eu acho assim muito interessante esse negócio da arte reconhecida, e você citou agora Salvador Dalí e tal, da arte reconhecida, e a pessoa gosta ou não, né? E se você for ver as pessoas os colecionadores ou os que têm na casa obras de arte, provavelmente essa casa ela é recheada de obras de arte, tendendo para um estilo, tendendo para alguma coisa que todas elas juntas funcionam e representam a cara daquele proprietário daquela casa e daquelas obras de arte, né? Então, eu acho Muito bom. assim muito interessante esse negócio de gostar ou não gostar, né? então, Então, É. muito Olha, interessante. tem eu aqui vou. tem o Rui, que tem levantado a mão. Acho que ele não sabe o que Deixa ele eu só está responder. falando. Desculpa, Rui, mas deixa eu só responder para terminar com a Marinês. A mesma coisa, a mesma analogia que eu fiz com a arte consolidada, arte em consolidação e fronteira da arte, a gente pode trabalhar isso também na gastronomia, Marinês, né? Quando eu falo para você de pão, vinho, pizza, isso aí é gastronomia consolidada, você concorda? Tem gente que fala assim, eu não gosto de pizza. Bom, tudo bem, é o direito da pessoa. Mas, mas a Exato, economia que está consolidada. Aí quando você vai, a tal da cozinha molecular, que é aquela cozinha que faz aquelas com espuminhas, aquelas espuma, coisas, com espuma. espuma, chama cozinha molecular, gastronomia molecular. Houve um evidente exagero, né? Aquele Albuli, que é aquele restaurante famoso na Espanha lá, o menu deles era 27 mini pratinhos, tinham lá que era assim, como é que era? Espírito da cenoura. A cenoura transformada, não sei o que lá, tal, vinha assim uma colher de um cheiro de cenoura que você cheirava na boca, cheirava e jogava a colher fora, coisa do tipo assim. Evidentemente, isso é um exagero, tá na fronteira. Por outro lado, essa gastronomia nos deixa um legado muito interessante também, porque assim, a descoberta de equilíbrio de sabores, por exemplo, que veio dessa gastronomia, a desconstrução do paladar e a construção de um equilíbrio de sabores é um negócio interessante que só se pensou a partir do momento que se desconstruiu o alimento. Quer dizer, primeiro nós temos que desconstruir para depois reconstruir, né? É, Então, antigamente nós comíamos a cenoura inteira ou ralada. Agora, daqui a cheira. pouco, estamos fazendo novos pratos com cenoura, até pão com cenoura. É isso. Legal. Exato. Vai, Rui. Rui. Muito bom. Vai, Rui. Ivan,
Ivan, olha, ótimo. Você é um destemido de falar esses assuntos tão difíceis como arte e Obrigado. subconsciente. Mas a minha pergunta é sobre Picasso. Quer dizer, um artista que tem tantas fases. Como é que... Queria beber um pouco da sua análise dele como artista. Tá bom. Olha, eu fiz um curso sobre ferrovia na Espanha e fui lá no Museu do Picasso. O Museu do Picasso, ao contrário do que as pessoas pensam, que é na cidadezinha que ele nasceu lá na Catalunha, tem muito pouco Picasso, porque os Picassos valem 100 milhões, 200 milhões, e é aquilo que sobrou lá dele. Então tem um caderno de línguas espanholas, né? O caderno de espanhol dele, onde na margem ele desenhava normalmente pombinhas. Eu nunca vi traços tão perfeitos. Existe até uma lenda medieval que um rei no Oriente pagou um pintor para ficar estudando pintura. E o cara passou 8 anos estudando pintura. E aí o súdito falou assim: pô, peraí, esse cara está vivendo aqui no palácio de, sem fazer nada, não sei o que tal. Se não me engano, é Apélios o nome do pintor. Aí ele foi lá e traçou um círculo tão perfeito que toda a corte falou: não, os 8 anos estão pagos. Então você vê as pombinhas do Picasso lá, quando ele tinha 8 anos também, é uma coisa assim indescritível, a beleza da leveza do traço. Picasso, de uma certa maneira, é engraçado porque quando eu falo assim, sem processo não há arte. Evidentemente, Picasso teve um processo, o que fica reconhecido pelas diversas etapas pictóricas que ele teve, fase rosa, fase azul, fase não sei do que, fase... Então ele teve várias, ele evoluiu nitidamente na sua vida. O que ele fez é abusar do direito também de pintar, né? Porque ele pintou só obras em tela, em óleo, são mais de 6 mil, né? Você imagina, diz que ele ia almoçar, pegava um guardanapo, assinava fazia um desenhinho e dava para o cara com pagamento do almoço. Então, assim, eu acho que foi um cara que abusou um pouco desse processo de reprodutibilidade. Mas é um artista que buscou e que inovou a arte moderna. Isso acho que nós estamos de acordo. Nem tudo que ele faz também, porque também tem o seguinte, por exemplo assim, para mim o artista que eu mais admiro, como eu falei na apresentação, é o Cezanne. Cezanne ele não tinha é, ele nunca se preocupou em impressionar ninguém, ele se trancava no seu estúdio, só fazia natureza morta, vendeu poucos quadros, mas estava sempre preocupado em pesquisar a matéria que ele fazia. É igual você que gosta de fotografia, quer dizer, o cara que fica pesquisando como obter uma fotografia melhor, em tempo integral durante uma vida inteira. Isso, para mim, é o que caracteriza o artista, né? E Picasso nem sempre se notabilizou por isso, né? Ele já passou muito tempo como bom vivant, porque também é o seguinte, né? É muito difícil também para um cara que, às vezes, mesmo tendo a genialidade que ele tinha, saber que ele rabiscava alguma coisa e estava bem de vida e vendia. Então, ele vendeu muito, na minha opinião, e teve etapas de estagnação. Mas eu acho que ele é um artista que a gente deve reconhecer como um artista definidor do século XX, da arte moderna. Muito bom. Olha, eu queria aproveitar e pedir para o Rui dar uma palhinha sobre a tua apresentação da semana que vem, Rui. Você está sem Com sair. prazer. Com prazer. Tá certo? Ela, completamente diferente das apresentações que eu tenho me deliciado aqui, ela vai trazer esse período de 1450 até 1510, que é um período que a gente conhece bem pelo Renascimento, pela arte, mas eu acho que também teve na ciência e na própria evolução do homem, das pessoas, uma parte muito importante, que foram esses descobrimentos, tá certo? Quer dizer, o mundo mudou completamente depois da descoberta da América e também do caminho das Índias. Então, eu vou trazer isso e eu vou me fiar muito em 2 livros, porque nessa época também começaram. A palhinha está sendo um pouco mais, está sendo um pop paiol, tá certo? Mas eu me fio em 2 livros, que um é a Crônica de Nuremberg, tá certo? Que me contextualiza como era o mundo
nessa época, e outro era um livro de um professor de literatura italiana, chamado Antonio Fracanzano, de Montalbotto, que é uma cidade perto lá de Veneza, e que ele fez um livro que contava todas as... porque todas as informações que se tinha nessa época eram segredo, tá certo? Portugal, Espanha, sim, ninguém claro. contava o que estava acontecendo. Claro. E ele conseguiu, através de espionagem e pesquisa, reunir todas essas grandes descobertas no famoso dele, no famoso livro Maravilha. Novamente Ritrovato. Eu Muito tô... bom. Roberto, Então, vamos lá. Não, eu Muito só bom, queria obrigado, fazer Rui. uns poucos comentários. Primeiro, sobre isso que o Rui falou. É uma coisa que realmente a navegação daquela época me fascina. Realmente acho um negócio sensacional. Tanto é que eu preparei um trabalho falando sobre o Galeão de Manila. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma coisa sensacional. Uma vez que eu tiver a oportunidade, eu vou fazer essa apresentação sobre o Galeão de Manila. Ele realmente começou na época de 1500 e pouco e foi até 1815. É um negócio sensacional. Segunda coisa, eu quero pedir desculpas para vocês que na segunda-feira passada eu ia falar sobre os índios, nem me lembro mais sobre o que eu ia falar. Eu sei que eu acabei ficando rouco, mas eu fiquei rouco, gente, por um motivo superior. É que no dia anterior eu fui assistir o jogo do Palmeiras e eu fui desagasalhado. Cara, o Palmeiras ganhou de 3-1, eu passei frio, e chegou no dia seguinte eu não estava conseguindo falar. Então eu acho que há coisas que os fins justificam os meios, tá certo? E outra coisa, ligado a isso, eu ia pedir uma ajuda de vocês, principalmente ao Ivan, o Wagner, o Ari. Seria sempre bom um de nós termos uma apresentação reserva, porque pode acontecer um imprevisto. Mas Quer dizer, o Ivan tinha, o Palmeiras ganhar, é previsto, mas foi É. previsto não levar agasalho, tá certo? Então, quem puder ter um trabalho assim de stand-by é sempre bastante útil. E outra coisa, por falar em coisas que acontecem, falar em comida, que às vezes não gosta muito de comer, o macarrão mais delicioso que eu comi na minha vida foi na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. Quem iria dizer um negócio desse? Olha que eu já comi macarrão em tudo quanto foi lugar na Itália, na França, na Argentina, mas em Santa Cruz de la Sierra eu comi o melhor macarrão. Então, muitas vezes a gente descobre coisas que a gente jamais sonharia em descobrir. Passa a então, dica. Passa a fala, dica. Wagner. Tá aí. Então, vocês me desculpem pela segunda-feira passada, eu realmente fiquei chateado, porque nós nunca demos mancada. E realmente eu fiquei com medo de começar a falar e não chegar ao fim. E seria pior, então. Tá bom? Mas quanto a falar... Você é um pioneiro até nisso. Exato, é o pioneiro. Wagner, deixa eu só terminar também. Primeiro, agradecendo as pessoas todas aí pela paciência, pela ousadia do tema. A próxima que eu vou fazer, que já está na reserva, é que eu, naquele dia, por uma infelicidade, não podia, porque eu tinha um compromisso marcado, que seria muito chato eu não ir realmente, né? Mas a próxima minha será um assunto bem mais prosaico. Vou falar sobre queijos. E aí, sim, a Marina até voltou quando ela viu a palavra queijos. Então, assim, a próxima minha vai ser bem mais simples, bem mais agradável. Obrigado pela paciência das amigas e dos amigos, viu? Boa noite, gente. A gente que agradece. Muito bom, legal, Obrigado, parabéns. obrigado. Boa noite a todos. Parabéns, Ivan. Abraço. Obrigado. Muito bom, Obrigado pela mão também. Tchau, pessoal. Boa noite, muito obrigado. Obrigado. Boa noite.